Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos mais uma vez reunidos para o nosso encontro semanal. E o assunto era São Filipe Neri. Por quê? Porque São Filipe Neri nasceu no dia 21 de julho. Não é? A aula passada era no dia 23. Nós estávamos, não é, portanto, ali perto do aniversário de nascimento de São Filipe Neri. E faltam 3 anos para os 500 anos de nascimento de São Filipe Neri. É uma data interessante, bonita, um santo pouco conhecido, mas um santo que vale a pena conhecer. Então, eu queria dialogar um pouco com vocês a respeito dessa grande figura, desse amigo, né? Nós temos vários amigos, né? E um pouco nessa dinâmica de um oratório de São Filipe Neri, ou seja, sempre contar a vida de um santo, a gente conversar um pouco, falar sobre este grande santo, que é pouco conhecido, mas que é um santo extraordinário. Aconselho, em português, me parece que tem uma biografia dele, breve, publicada pela Quadrante, né? Além das biografias de São Filipe Neri, aconselho que vocês assistam um filme bastante interessante sobre São Filipe Neri, chamado Preferisco il Paradiso. Na verdade, não é um filme, é um seriado televisivo em 2 capítulos, feito pela Lux Vide e pela Rai Uno, televisão italiana, né, em que se apresenta a figura de São Filipe Neri. O nome do seriado é Preferisco il Paradiso. Em português, eu prefiro o paraíso. Preferisco il Paradiso. Está à disposição no YouTube, claro, com o original italiano, mas com subtítulos, com legenda em espanhol, né? Então, vale a pena assistir, sabendo o seguinte: não é uma biografia de São Filipe Neri no sentido estrito da palavra. É uma biografia livre, ou seja, eles tentam traduzir na linguagem cinematográfica um pouco daquilo que é a impressão do santo, né? Aquilo que seria o santo, que é São Filipe Neri enquanto tal. E conseguem transmitir razoavelmente bem. O filme é bonito, é comovedor, mas é evidente, a vida de São Filipe Neri são 80 anos de vida, com muitos personagens, foram mais de 10 papas durante a vida dele, dezenas de cardeais, pessoas importantes, etc. Uma confusão enorme no cenário internacional, os protestantes, isso e aquilo. Então, tudo isso é uma situação muito complexa de se colocar num filme, por mais que ele seja comprido. A gente pode criticar enquanto biografia, mas na linguagem cinematográfica é uma coisa que a gente tem que relevar. Bom, então assistam Preferisco il Paradiso. Vale a pena com essas precauções, ou seja, é uma visão artística, cinematográfica, não é uma biografia. Não aconselho absolutamente que vocês levem a sério um outro filme mais antigo, de 1983, chamado State buoni si potete. Porém, é uma visão de um São Filipe Neri politicamente correto, meio rebelde, né? Assim, num parâmetro educacional dos anos 70, né? Ou seja, como se São Filipe Neri tivesse essa capacidade de suportar crianças infernais terríveis sem educá-las, sem colocar limites,
né? Crianças urinando em sala de aula, dizendo palavrões e coisas pornográficas. Então é uma coisa assim. Bom, quem foi São Filipe Neri? Vamos então a fazer a tarefa de casa. São Filipe Neri, ele foi um santo que nasceu na cidade de Florença. Florença fica um pouco ao norte de Roma, para quem não conhece a Itália. E ele, jovem, com 18 anos, ainda não era padre, resolveu ir para Roma. Foi para Roma como peregrino. E ali ele ficou hospedado numa casa de um casal, como eu já disse, um casal de Florença, originários compatriotas dele, portanto. Esse casal deu para eles uma caminha, assim, uma corda para ele estender a roupa, e ele dava umas aulas para os filhos, os dois filhos, Michele e Hipólito. E São Filipe vivia uma vida muito de espécie de peregrino eremita. São Filipe não era padre nessa época, né? O filme Preferisco il Paradiso coloca ele indo para Roma já como padre. É uma forma de abreviar a conversa, né? Ou seja, o filme abrevia a história porque seria muito comprido contar todo o processo. Mas São Filipe Neri, ele chega em Roma como peregrino e vive uma espécie de vida de eremita. Eremita em que sentido? Essa palavra eremita, ela aparece várias vezes no processo de beatificação. As pessoas o descreviam como eremita. Mas a gente, quando pensou em eremita, pensou em eremitério, uma pessoa no deserto, etc. Nada disso. Eremita no sentido de que ele circulava pela cidade a pé, sozinho, então nesse sentido de solidão eremítica, rezava muito nas várias igrejas. É dessa época que vem a tradição do próprio São Filipe, depois instituiu, de visitar as 7 grandes basílicas de Roma. Ele preferia essas peregrinações noturnas, andava muito por Roma à noite, dormia nas catacumbas, rezava, etc. E era um rapaz, não é? Um rapaz que dava aulas para esses 2 rapazes menores, né? Depois fazia peregrinações, rezava, circulava pela cidade e fazia pregações sem mandato. Não é interessante isso? Ele não tinha mandato de pregador, ele não era padre, ele não tinha formação teológica, nada disso, mas ele pregava, pedindo a conversão das pessoas, falando do céu, etc. E o zelo para converter as pessoas. Pregava inclusive para pecadores públicos, né? Pecadores públicos, assim, gente, usurários, gente que vivia em tabernas, bebendo, isso e aquilo. Fala-se até na biografia de pregar para sodomitas, né? Coisas assim. São Filipe sempre teve uma certa precaução, porém, no pregar às mulheres. Por uma razão muito, muito clara, ele dizia, isso ele ensinava para os filhos espirituais: meus filhos, as tentações nós temos que enfrentá-las. Mas a tentação da luxúria, ou seja, o pecado carnal, o pecado do sexo, só se vence fugindo. Então, existem alguns episódios em que São Filipe tentou ser pego em uma armadilha, né? Por exemplo, houve uma prostituta, quando ele já era padre, uma mulher de má vida, que mandou dizer a São Filipe que ela estava morrendo, estava doente. E então São Filipe foi lá atender, né? Porque moribunda. Quando chegou lá, ela estava vestida com muito pouca roupa, ou seja, com a roupa transparente que deixava
muito pouco para a imaginação, né? Estava mostrando tudo. Então São Filipe imediatamente fugiu da coisa e ela atirou um banquinho na direção dele, né? Então, mostrando assim, diante dessa tentação, a coisa é fugir. Fugir porque não tem muito argumento. Isso é interessante, a sabedoria dele, porque isso está também nos Santos Padres, né? Os Santos Padres dizem, com relação à luxúria, não debata com o demônio, né? Você não converse com o demônio a respeito da luxúria, porque ele tem argumentos mais fortes. Ou seja, ele tem o seu corpo do lado dele. O seu corpo também quer. É o demônio e o seu corpo, os dois querem. Então não comece a conversar, né? Porque ele tem razões mais fortes. Então é fuga, é fugir mesmo. Bom, voltemos lá atrás. São Filipe, então, era um rapaz que pregava, rezava, pedia a conversão das pessoas, etc. A um certo momento, começou a fazer também a caridade e tinha um confessor. E esse confessor praticamente o obrigou a ser padre, né? Ou seja, ele não pretendia o sacerdócio, não queria o sacerdócio, mas lembrem-se que nós estamos aqui na época em que o protestantismo estava começando. Então havia muitas suspeitas com relação a pregadores leigos, né? Sem nenhum mandato episcopal, sem nada disso. Então, o confessor quase que o forçou a ser padre. Ele então aceitou o sacerdócio, né? Mas, nesta época em que ele se preparava para o sacerdócio, já por volta dos seus 30 anos de idade, aconteceu um fenômeno extraordinário. Ele estava nas catacumbas de São Sebastião e ele recebeu uma efusão do Espírito Santo, que alguns autores místicos chamam de transverberação, né? Ou seja, uma marca visível no coração da pessoa, no músculo do miocárdio, né? Do amor de Deus. De tal forma que São Filipe tinha o coração maior do que o normal. Isso é uma coisa que depois se constatou na autópsia, ou seja, isso aconteceu quando ele tinha 30 anos, quando ele morreu com 80, fizeram a autópsia, viram o coração dele maior do que o normal, né? E, inclusive, tão maior que chegou a romper 2 costelas. E durante a vida dele, né, esse coração que palpitava, esse coração cheio de calor, abrasado pelo Espírito Santo, foi uma constante. Portanto, um homem místico que, porém, é interessante isso com relação a São Filipe. Místico, mas que evitava ser tratado como místico, ser tido como místico, e quando encontrava místicos, a primeira coisa que ele fazia era querer humilhar os místicos, porque ele via na mística uma grande tentação para a soberba e a vaidade. Ou seja, esse negócio de ver os santos, de ter experiências de Deus, né? De sentir a presença de Deus, ele disse, olha, isso daí é usado pelo demônio, né? Tremendamente. Então, quando ele foi chamado algumas vezes depois para dar o parecer dele com relação a fenômenos místicos, ele não teve dúvida, colocou as pessoas num teste terrível e humilhou, etc., até comprovar a virtude da pessoa, né? Com humilhação, porque o místico precisa ser humilhado, né? Então, São Filipe, ele recebeu essa graça extraordinária no seu coração, e esse coração que palpitava imensamente quando ele fazia alguma coisa com relação a Deus, quando celebrava a missa, quando rezava, quando dava absolvição na confissão, o coração dele palpitava. E no final da vida, em algumas ocasiões, as pessoas diziam que a palpitação do coração era tanta que
tremia o banco onde estava, né? Se era primeiro andar, você sentia tremendo até o edifício, né? Enquanto tal. Uma intensidade de contato com Deus, uma coisa extraordinária. Esse amor, esse afeto, São Filipe, quando, por exemplo, fazia a peregrinação das 7 igrejas de Roma, muitas vezes ele era transportado de um tal amor por Deus, não é, que numa certa ocasião ele caiu no chão, não é, e começou a falar com Deus e dizendo: basta, Senhor, chega, porque eu morro de amor. Então, esse homem extraordinariamente místico, porém extraordinariamente humano, né? Muitos e muitos livros e biografias de São Filipe falam dele como o buffone, né? Como o palhaço, né? O bobo da corte. E ele fazia questão de ser tratado como bobo, de ser desprezado. Ele se vestia de forma estranha, né? Às vezes vestia a batina pelo avesso, colocava uma pele de marmota em cima dos ombros para se aquecer, mas aquilo era ridículo, entende? Colocava sapatos brancos com a batina preta, ou seja, ele queria ser tido em pouca conta, né? Aquilo que diz a imitação de Cristo, né? Ama nescire et pro nihilo reputare, né? Ama ser desconhecido e ser havido por nada, né? Você não é nada, você não é coisa nenhuma. Ele dizia claramente que a humildade era algo muito importante, porque a humildade se adquiria não somente humilhando-se e deixando que as pessoas rissem de você, você fosse ridicularizado, você se ridicularizasse a si mesmo, mas também que você aceitasse ser ridicularizado pelos outros, né? Essa coisa de não ligar para o que estão pensando a meu respeito, porque a opinião pública é sempre uma ocasião ou de traição a Deus ou de vaidade, é sempre um negócio muito complicado. Então, esse jovem que recebe dons extraordinários, mas ao mesmo tempo que se apresenta bem-humorado, se apresenta brincalhão, jocoso, contando piadas, fazendo piada de si mesmo, né? Mostrando essa grande virtude católica chamada bom humor, né? Os fanáticos nunca são bem-humorados. Os fanáticos se levam muito a sério, né? O fanático se acha. O fanático acha que ele é o tal. Então, por quê? Porque a salvação do mundo depende dele. O católico, ao contrário, sabe que a salvação do mundo depende de Jesus, que ele é um nada, né? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Pois bem, São Filipe, então, foi ordenado sacerdote, quase que obrigado a isso. E a partir do seu sacerdócio, ele começou o atendimento das confissões como seu grande ministério. Vejam como esses grandes sacerdotes eram todos homens do confessionário, né? São João Maria Vianney, Padre Pio. Então, São Filipe atendia a confissão e o confessionário, interessante, umas coisas que dons extraordinários de Deus. Algumas pessoas contavam: padre, eu estou sendo tentado contra a pureza. O que São Filipe fazia? Ele pegava a cabeça do rapaz, colocava no seu peito, né? Lembre que o coração dele tinha recebido aquele... E o coração dele, todo mundo que dizia, a palpitação era diferente e também o calor que se sentia era muito grande. Então, colocou a cabeça no coração dele. É interessante, várias testemunhas falam que
a tentação ia embora imediatamente. Desaparecia e a pessoa passava dias assim, no sétimo céu, né? Misticamente, muito bem, etc., 100%, como se o coração dele valesse como uma imposição das mãos, ou seja, uma efusão do Espírito Santo, entende? Ou seja, o Espírito Santo que ele havia recebido no coração se transmitisse para a pessoa, o amor. E aqui ele mostra claramente isso, que realmente a castidade se alcança amando mais, né? A castidade não se alcança tendo medo de amar, mas amando mais, ou seja, o Espírito Santo que nos leva a amar. Pois bem, São Filipe, então, demonstrou um grande amor pelo confessionário e pelos pobres, pelas pessoas necessitadas, pelos meninos de rua, pelos peregrinos, pelos doentes, não é? E assim foi aos poucos fazendo aquilo que se chama oratório. O que era o oratório? O oratório era uma reunião, um encontro, em que São Filipe, junto com outras pessoas, conversava. A coisa assim, não podia ter a impressão de uma pregação de igreja. Não. Era uma reunião. Então, as cadeiras eram colocadas dispostas de uma forma que não parecia uma pregação. Quem ia falar estava sentado e então havia aquela conversa. Por exemplo, alguém era encarregado de ler a vida de um santo, né? E depois contava então a vida daquele santo que ele leu. Outra pessoa fazer uma meditação sobre o Evangelho de São João, o quarto Evangelho, que era o preferido de São Filipe. Depois se cantava, havia uma reflexão, um sermão, etc. Então, esses colóquios, esses momentos espirituais em que havia formação, onde as pessoas falavam, sem grandes estudos, mas que tinham ali um grande momento de prática devocional, de amor a Deus, de revitalização da vida cristã, e não tinham dificuldade nenhuma de cantar juntos, de estar juntos. São Filipe conviveu na época com muitos santos, né? Porque é interessante, uma época de uma grande crise da igreja, a igreja tinha também grandes santos. Estava, na época de São Filipe, em Roma, na Roma de São Filipe, estavam, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, estava São Pio V, São Filipe se encontrou com São Carlos Borromeu, né? Todos esses santos estavam lá, conviveram. Foi, por exemplo, através desse convívio que, quando São Filipe Neri leu os relatos de São Francisco Xavier, da sua obra evangelizadora na Índia, São Filipe pensou em ir para a Índia, né? Coisa que não era sua vocação, e logo se manifestou que não. Isso é uma coisa que aconteceu, ele já sacerdote em Roma, depois que leu os relatos de São Francisco Xavier. Mas São Filipe conviveu com santos, e um dos santos foi São Pio V. Só que São Pio V não deu vida fácil para São Filipe Neri, né? Por quê? Porque São Pio V queria trabalhar contra a heresia, contra o protestantismo, contra os abusos, né, que estavam acontecendo na igreja. Então, de repente, você tem lá um padre meio maluco, né, que anda pelas ruas de Roma, gostava muito de passeios, né, com os seus filhos espirituais pelas ruas de Roma, fazia peregrinações, etc. Então, um homem que dava a impressão de que estava juntando uma seita, porque se reuniam, falavam, as pessoas não tinham formação teológica especial, tudo aquilo era muito perigoso. Então, São Pio V deu
uma certa dificuldade para São Filipe Neri. No entanto, como o mundo gira, não é? Entre as pessoas que frequentaram os oratórios de São Filipe Neri, não havia somente pessoas pobres. Havia também gente nobre, príncipes, etc. E alguns destes até se tornaram papas, não é? Então, quando finalmente as pessoas que foram formadas, os filhos espirituais de São Filipe, que no início eram nada, foram tomando cargos de uma certa importância, São Filipe então pôde ser compreendido melhor. Mas é interessante ver que isso em nada perturbou ele. São Filipe viveu perseguições assim imensas, descréditos, perseguições na Cúria Romana, perseguições por parte de cardeais, de nobres, né? Acusações, calúnias, armadilhas, assim por diante. Tudo isso o homem viveu num bom humor extraordinário, viveu considerando a si mesmo um nada e sendo esse homem extremamente bem-humorado, alegre, feliz de servir a Deus e estar unido a Cristo na sua cruz. Né? Sobretudo, a marca registrada de São Filipe Neri não era tanto a mortificação corporal, que ele, aliás, fazia. Né? Por exemplo, São Filipe Neri reintroduziu a disciplina pública. Disciplina quer dizer se autoflagelar, em que se apagavam as luzes e só iluminado o crucifixo, né? O grupo se autodisciplinava. Então ele acreditava na mortificação física, mas o principal de São Filipe era essa mortificação espiritual, essa humilhação por amor a Cristo. E assim este homem foi um verdadeiro apóstolo de Roma, né? Numa época em que a igreja vivia uma dificuldade enorme, havia dificuldades de contato da igreja com a população de Roma para que se convertesse, isso tanto com relação aos nobres como com relação aos pobres. São Filipe soube ser evangelizador, seja dos nobres, seja dos pobres. E o grande taumaturgo também, né? Coisas extraordinárias de milagres de São Filipe Neri. O caso, por exemplo, do príncipe Paulo de Massimi, que era um filho espiritual de São Filipe. Ele foi para a casa dos pais e ficou doente. São Filipe não teve a ocasião de se encontrar com ele, de chegar a tempo de pedir a Deus a sua cura, etc. E o menino morreu, adolescente, morreu. São Filipe, quando soube da morte, foi lá no velório, diante do caixão, começou a chamar o menino, né? Paulo, Paulo, como se estivesse longe, gritando pelo menino. O menino abre os olhos, ressuscita, diante de todo mundo, conversa com São Filipe e depois volta a morrer. O menino disse, não, eu estou bem, né? Eu morri em paz com Deus, morri, vou ver minha mãe, minha irmã, estou contente de ir para o céu. Aí São Filipe, não, então vai em paz, Deus te abençoe, vai embora, né? Alegria de ir para Deus. Coisas assim, ressurreições, curas prodigiosas. Por exemplo, o Papa sofria de gota e quando tinha uma crise de gota chamava São Filipe impunha a mão e o negócio passava na hora. Coisas atestadas e assim irrefutáveis, não tem como. Depois, não somente essa coisa dos milagres, que ele fazia questão de disfarçar, de dizer que não era ele, de que eram os santos, por isso ele usava, por exemplo, a relíquia dos santos, né? Sacolinhas com relíquias de santos e colocava na pessoa, etc. A pessoa era curada e dizia, tá vendo, não fui eu, foi o santo, etc. E esse contato com Deus,
Quando ele tinha lá seus 75 anos, já não estava com a saúde lá muito boa, pediu ao Papa a permissão de celebrar privadamente. Ele tinha uma capelinha ao lado do seu quarto e ali ele rezava, celebrava a missa normal até a comunhão do sacerdote, praticamente. Depois chegava na hora da comunhão, o coroinha fechava a cortina, apagava as velas, deixava uma velinha acesa. São Filipe, então, ficava ali sozinho, com Deus, em arrebatamentos místicos, em contato com Deus, etc. A gente, quando vê esses santos sacerdotes celebrando missa, eu que sou padre, eu digo, meu Deus do céu, tem piedade de mim que celebro missa. Né? Você vê a grandeza desses homens. Eu, quando estive em Roma, muitos anos atrás, visitei os quartinhos de São Filipe, né, de Camerette, que se abrem uma vez por ano na época da festa de São Filipe Neri. Eu vi lá, está lá o cálice que São Filipe Neri usava para celebrar, e ele, naquele êxtase místico de celebrar, de comungar o sangue do Senhor, se deixava levar tanto que deixava a marca dos dentes no cálice. Né? Então, essa coisa de um homem, um sacerdote extraordinário, levitações, arrebatamentos, arroubos místicos, etc. E, no entanto, um homem que, humano, normal, tranquilo, e que disfarçava tudo isso, procurava disfarçar tudo isso. Outra coisa, não querer reconhecimentos. Quando falavam de cargos eclesiásticos para ele, São Filipe, paradiso, a palavra que ele repetia, né? Paraíso. Quando um papa que o conhecia foi feito, um cardeal que ele conhecia foi feito papa, ele foi visitar e cumprimentar o papa pegou o seu barrete cardinalício que ele tinha quando era cardeal, colocou na cabeça de São Filipe e, dizendo que estava criando ele cardeal, que fizessem a bula, etc., São Filipe tirou o chapéu da cabeça, cochichou no ouvido do Papa, o que nós não sabemos o que é que ele disse, mas então o Papa não falou mais no assunto e ele foi embora para casa. Alguns dias depois o Papa voltou a insistir a história de que ele deveria ser cardeal e São Filipe claramente fugia dessas realidades porque tinha os olhos fixos no céu, os olhos fixos no paraíso. Nesse nosso colóquio eu quis apresentar para você essa figura extraordinária de São Filipe Neri. Não é? Um homem bem-humorado, santo, desapegado, um grande sacerdote. Por quê? Porque esse grande homem que intercede no céu por nós, que é nosso amigo, né? Espero que a partir de hoje seja também seu amigo, esse grande homem, para nós padres, é motivo de grande orgulho de saber que existem padres assim. E motivo de grande vergonha de saber que nós não somos assim. Olhar para mim e olhar para São Filipe Neri e ver que nós estamos anos-luz de distância. Mas a alegria de saber que eu faço parte dessa igreja. Não é? A alegria de saber que eu não estou sozinho, que Ele está comigo, que Ele faz parte desse mesmo corpo. Nós somos o mesmo corpo de Cristo. E saber que a igreja é isto é a igreja. Não é? A igreja não é aquilo que nós vemos em páginas policiais. A igreja são esses santos. A igreja que vive ao longo dos séculos, que é o corpo de Cristo. Cristo que vive na vida dos seus santos ao longo dos séculos. Ver isto, ver esses santos extraordinários. Não somente homens que se mostram na sua virtude, mas onde Deus faz questão
de esbanjar, né? Deus faz questão de ser, digamos assim, pródigo na sua graça, para que ninguém conteste, é santidade mesmo. Não é Ele quem vive, é Cristo que vive nele. E é isso que nos alegra, em ver que não era Filipe, era Jesus. Que como São Paulo, São Filipe podia dizer, vivo, mas não eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ver Cristo que pisou os pés na terra, numa terra tão atribulada, no momento em que a igreja vivia escândalos de sacerdotes cardeais com amantes, né? Papas que morriam de sífilis. Filipe Neri e outros santos, né? Não era somente ele. Filipe Neri nesta mesma terra, fiel à igreja, celebrando sua missa, ouvindo confissão. Um padre, conforme o coração de Cristo. Um padre de Deus, um padre que é alter Christus aqui na terra. Um padre do qual as pessoas faziam questão de beijar a mão, porque sabiam que daquela mão eles não estavam beijando uma mão qualquer, era a mão chagada de Cristo. Uma mão que não somente absolvia os pecados, mas que fazia curas. Um padre que soube seguir Cristo na cruz, perseguido pela própria igreja, mas reconhecido também pela própria igreja. Que se humilhou e não teve dúvida nenhuma, soube sofrer, né? Soube ser compassivo, bondoso, mas ao mesmo tempo severo, exigente. Soube ser místico, mas humano e bem-humorado. Essas características aparentemente contraditórias, mas que mostram que era um católico. São Filipe, o católico. Católico quer dizer que ele tinha tudo. Não era um padre pela metade, entende? Katholon, conforme o todo. Era um homem plenamente humano e um homem plenamente divino. Aqui a gente vê o quanto o sacerdote é chamado a ser expressão da cristologia, né? Nós não cremos que Jesus não é só Deus, Jesus não é só homem, Jesus é homem e é Deus, plenamente humano, plenamente divino, unido, mas sem confusão, distinto, mas sem separação. Isso que é o dogma da igreja sobre Cristo deve se refletir também no sacerdote, o padre. Ele tem que ter uma vida humana, porque ele tem que ser homem, mas tem que ter uma vida divina, uma vida mística. Ou seja, que as pessoas vejam o padre rezar, que as pessoas vejam que o padre reza, que quando ele reza a missa, ele reza, né? Esses dias agora, em que eu tive aquele problema de diarreia, etc., no dia seguinte, depois daquela noite agitada, na quarta-feira, eu celebrei missa, que era uma múmia, né? E levei, né, 2 dias para me recuperar. Então, a missa da quarta de manhã e da quinta de manhã era um robozinho celebrando missa. Quando chegou na sexta de manhã, no meio da missa, na hora do Pai Nosso, eu disse, meu Deus, eu não estou rezando. E ali comecei a rezar. Como a minha missa é diferente da missa de São Filipe. Quantas vezes eu não rezo missa? Está entendendo? Estou lendo missal, mas não estou rezando. Graças a Deus a validade da missa não é afetada. Mas, por algum motivo, por outro, de vez em quando, acontece isso. Não rezar. Liga o piloto automático e a missa vai para frente. Ver Filipe o católico, plenamente humano,
mas também com a vida plenamente divina, uma coisa extraordinária, Cristo que vive nele. Esse todo, ele não precisou escolher Deus ou os homens, não, ele teve os dois. Amou a Deus de todo o coração e por isso se jogou plenamente nos homens. Se doou plenamente para a pastoral, porque estava plenamente voltado para a contemplação e para a presença de Deus. Como é difícil essa catolicidade de ter as duas coisas. São Filipe Neri. Então, que nós tenhamos essa graça de ter esses grandes amigos espirituais, essas grandes presenças que São Filipe Neri rogue por nós. Seja nosso amigo e esteja conosco no nosso dia a dia. Ele e tantos outros santos que nós vamos aprendendo a amar e conhecer, né, para sermos católicos. Ou seja, termos o todo. Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.